Olá, turma de comunicações digitais, tudo bem? Vamos aqui começar uma aula de um dos melhores assuntos e mais importantes aqui desse curso, que são os códigos de linha. Vocês devem estar lembrados lá quando a gente estudou PCM, todas as suas variantes, que a gente tinha aquelas etapas até chegar na digitalização, que incluíam a gente fazer uma etapa de quantização, né, e depois a gente tinha que atribuir uma sequência de bits para cada um daqueles níveis de quantização, que era a designação daquele nível de quantização, e jogava esses bits na linha a uma certa taxa, que dependia muito da taxa em que a informação analógica estava sendo amostrada. Bem, depois disso, criados esses bits aí, a gente não chegou a ver o seguinte, que é um ponto fundamental. Como é que eu pego esses bits, essas sequências de zeros e uns, e bolo um melhor esquema adequado àquela transmissão para converter isso daí em formas de onda, que essas sim serão jogadas lá no canal, no teu meio de transmissão. Isso a gente não chegou a ver. Esse é um assunto que é tratado em código de linha. A gente vai ver como fazer essa escolha, alguns exemplos de escolha, e vamos terminar essa aula, a parte fundamental dela, é calculando a energia que é carregada em cada pedacinho de frequência pela nossa escolha de código de linha. A gente vai ver que dependendo desse código que a gente usa, vai ter uma distribuição espectral da energia, uma PSD, uma densidade espectral de potência, variada. Haverá códigos que têm muita concentração de energia em baixas frequências, inclusive em nível DC. Já tem código que não vai ter energia em nível DC, ela já vai estar um pouco mais deslocada para cima no espectro. A gente vai discutir alguns impactos disso e, muito relevante, a gente vai aprender a fazer essa conta, obter a PSD de um código aleatório, de um código associado a um sinal que é aleatório. O código ele é bem definido, mas ele está atrelado a um sinal que é aleatório, tá? E a gente vai ter uma técnica muito específica para encontrar essa distribuição de energia. É um dos principais assuntos da aula de hoje. Então vamos lá. Bom, o que a gente viu, né, é que tem várias formas de definir um conjunto finito de valores, né, discretos, que a gente vai transmitir numa comunicação digital. A gente viu isso no PCM e suas variações. É aquilo que eu disse, uma sequência lá de bits que vai definir em que nível de quantização que a gente está. Próxima etapa disso, codificação de linha. Em palavras um pouco mais técnicas, essa introdução que eu tinha acabado de dar. Tradução do conjunto discreto de valores em forma de onda de sinal adequada à transmissão elétrica ali pelo canal que você escolheu. Um nome que ela leva também é codificação de transmissão. São sinônimos. Código de linha, código de transmissão, a gente está falando da mesma coisa. E aí vamos às nomenclaturas. Qualquer plano que eu crie, tá, de conversão desses uns e zeros aí em determinado formato de onda adequado, cada plano desse que eu inventei é um código diferente que eu inventei, a gente vai ver alguns exemplos aqui. E cada evento desse código, olha aquela palavra que a gente já vem usando há algum tempo. Um evento do código que eu joguei na linha é um símbolo. Então, por exemplo, eu defini um código, vou pegar um caso bem simples. O sistema é binário, tá? Então ele tem uma informação que é 1 ou uma informação que é 0. E aí eu defini que a forma de onda para eu representar o 1 é uma gaussiana, polaridade para cima, e o 0 é a mesma coisa com polaridade invertida para baixo. Então, são os dois símbolos, né? Cada um desses eventos, quando eu joguei um na linha, eu tenho este evento aí de onda para cima, o símbolo, onda para cima, onda para baixo. Nesse meu sisteminha muito simples, o símbolo está carregando um bit apenas. Tá? Outra coisa interessante, o símbolo não necessariamente é a presença de um pulso na linha. Você pode ter definido o seguinte código:
Quando existe o bit 1, ele é representado por um símbolo que está carregando esse bit, que é a onda com polaridade para cima. E o bit 0, ele é um símbolo que ele é representado pela ausência de qualquer sinal ali na linha, não tem uma onda ali na linha. Nível de tensão 0, só vai ter um ruidinho ali de fundo. Isso é um símbolo? Sim, isso é um símbolo. O símbolo está representando informação, ele está carregando o bit 0. Só que não necessariamente tem um pulso ali, um nível ali de tensão associado a ele. Tá? Então o conceito de símbolo ele é mais amplo. Tá? Não é meramente a presença de pulso na linha. Tá? Então, código, símbolo, plano e evento dentro do plano. Tem dois grandes grupos de código e a gente vai entender basicamente a diferença entre eles. Tem o RZ, que é o retorna a zero, e tem o NRZ de não retorna a zero. Mas retorna ou não retorna quando? O que isso quer dizer? A gente sempre vai ter aquele espaço de tempo ali de ocorrência do símbolo. Né? Se o teu símbolo for representado por um pulso, e esse pulso, vamos supor que é o pulso que ele vai até mais A, né? Se ele ocupa todo aquele intervalo definido para ele, e só vai voltar para zero no fim desse intervalo para que comece um novo pulso, tá? Ou eventualmente você até criou um pulso que ele fica lá em cima até o final da duração dele, tá? Ele é do tipo NRZ, não retorna a zero. E existe um contraponto a isso, que é aquele que retorna a zero, tipicamente no meio do caminho. Então, se você definir o TB como aquele tempo do símbolo, ele vai jogar o nível que ele significa, então mais A, por exemplo, tá? Só que no meio do caminho ele já volta para zero. Volta e assim fica até o fim daquela duração, quando vai começar um outro pulso. Tá? Cada um deles tem vantagens e desvantagens, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Mas, basicamente, qualquer código que você invente, você vai conseguir encaixar ele como sendo do tipo RZ ou NRZ. Vamos olhar para alguns clássicos, não são os únicos que existem. A gente não vai descrever a PSD para todos esses que eu vou mostrar aqui, mas a gente vai ter alguma ideia sobre eles. Detalhe, sobre cada um deles eu vou falar aqui do lado algumas características básicas normalmente associadas a esses códigos. Muitas vezes, agora nessa fala introdutória, eu não vou dar tanto detalhe sobre essas características, porque a gente ainda vai revisitar esse assunto, a gente vai falar sobre essas coisas mais adiante. Tá? Então, olha lá, um primeiro muito básico é a sinalização unipolar NRZ. Então, NRZ a gente já sabe o que é. Ele vai manter o nível ali que ele tem que transmitir por todo o TB. Unipolar, porque ela só tem uma das polaridades. Ele está transmitindo aqui ou mais A ou zero. No caso aqui ele é binário. Tá? Dois símbolos apenas, zero e o mais A. Tá? Representado por essa onda retangular aqui. Foi a minha escolha. Está definido aqui quem é o código. Ok? Também leva esse nome de on-off, liga-desliga, muito fácil geração, muito fácil implementação. Com o passar de um certo tempo, considerando que é equiprovável a ocorrência de uns e zeros, e nessa aula todinha a gente vai estar trabalhando com equiprobabilidade, então nossas probabilidades a priori, aquela probabilidade de que seja transmitido 1 ou 0, é igual, é meio para cada um, ok? Com o passar do tempo, como ele ou tem zero ou tem um nível para cima, ele vai tender à criação de um nível DC ali, um nível diferente de zero. Né? A gente ainda vai falar sobre isso. Já estou adiantando que grande parte das vezes isso é uma coisa indesejada. Mais adiante a gente vai fazer um exemplo, tá? Em que vai ficar bem claro para um determinado tipo de canal o quanto é indesejado a gente ter nível DC. E isso vale para vários canais. Tá? Outro detalhe importante: dependendo da literatura, você pode encontrar esse tipo aqui de código como sendo
polar ao invés de unipolar. E aí esse de baixo aqui, que tem para os dois lados, tem literatura que chama então esse de cima de polar e esse de baixo de bipolar. De vez em quando pode ser que vocês vejam isso daí. Aqui, onde eu estou usando como referência, que foi na nossa literatura do Reiki, ele chama esse de unipolar e esse aqui de polar. Tá? Então, muito cuidado quando alguém diz um código, ele é polar ou é bipolar, é bom olhar para o código para você ter certeza do que está sendo dito. Tá? Então, esse é o Polar NRZ. Esse daqui já é um velho conhecido. A gente calculou a probabilidade de erro para ruído AWGN em cima de um código dessa natureza aqui. Polar NRZ. Tá? Ainda é relativamente fácil de gerar, porque ou você bota um código na linha mais A, ou então faz uma inversão de polaridade dele. Reparem que sempre existe pulso na linha. A gente vai falar mais sobre isso adiante. Sempre tem pulso na linha. Tá? Todos os dois símbolos possíveis aqui são representados pela presença de nível de tensão na linha. Mais eficiente do ponto de vista de nível DC, porque ele tem para cima, tem para baixo, tá? Isso é mais interessante. E é muito mais eficiente do que o anterior do ponto de vista de probabilidade de erro também. Lembra que esse daqui a gente definiu probabilidade de erro contra ruído branco na linha. Lembra que a gente definiu que o critério de decisão lambda era igual a zero? Né? E aí eu tinha todo esse espaço de excursão aqui que poderia estar sendo preenchido com ruído. Tinha todo esse espaço até mais A e tudo aqui até menos A. Um código como esse daqui, o nível de decisão vai ser aqui em A sobre 2. E aí eu tenho um intervalo muito menor para aparecer ruído aqui, um intervalo de A sobre 2 para cima e A sobre 2 para baixo, para que apareça ruído para degradar o sistema. Eu estou mais restrito ali. Tá? Aqui eu tenho um espaço muito maior. Isso faz com que esse de baixo seja mais robusto quanto à probabilidade de erro para ruído aditivo, do tipo AWGN. Tá? Só um comentário, não é alvo aqui da discussão principal da nossa aula. Agora, de novo, unipolar, só que ele é RZ, ele retorna a zero. Repara como são pulsos mais estreitos, isso tem um impacto. E como ele fica também menos tempo, por ser mais estreito, fica menos tempo ali gastando aquela energia ali para transmitir o símbolo. Isso tem um impacto também. Tá? Quanto à probabilidade de erro, mesma eficiência lá do NRZ, ele é interessante para recuperação de temporização lá no receptor. A gente vai falar disso um pouquinho mais na próxima aula. Aqui tem um caso interessante que ela é RZ também, mas ela é AMI, é uma alternância da marcação. Marcação é aqui o símbolo que está indicando quem é o bit 1. Ela é um código interessante, que a gente também ainda vai ver de novo mais para frente, na próxima aula, que ela faz o seguinte: quando acontece o primeiro bit 1 da sequência, tem lá um critério para definir se esse bit 1 ele vai ser um pulso para cima ou para baixo. Vamos supor que é para cima. A próxima ocorrência de bit 1 vai ser para baixo, a próxima para cima, a próxima para baixo. E bit 0 é 0 mesmo. Então, repara, ele representa bit 1 não só por um pulso específico ou para cima ou para baixo, ele vai alternando. Nessa que ele vai alternando, ele é muito bom para não ter nível DC. Muito bom para isso. Tá? E a gente vai entender melhor adiante por que é legal não ter nível DC. Mas é um código que tem essa esperteza aí, ele faz essa alternância. Então ele não vai ficar viciado em determinado nível, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, ao longo do tempo. Ele vai tender a zerar esse nível DC aí. Tá? Ele é útil para identificar erros isolados. Tá? Então, uma sequência de 2 pulsos para cima, você sabe que tem alguém errado ali. Então, erro isolado ele identifica, ele sabe que um daqueles ali tem que estar para baixo. Ele pode até não saber exatamente qual deles que está errado, mas ele já pode lançar um alarme. Olha, está acontecendo erro nessa transmissão. Está chegando uns consecutivos para cima.
E não é para isso acontecer. Tá? E tem o código Manchester, que a gente vai olhar um exemplo qualitativo com esse código Manchester, mas ele também implementa uma forma interessante de não ter nível DC também. Deixar para explicar melhor quando vier o exemplo. Tá? E ele tem componentes muito fracas, com pouca energia em baixa frequência, o que também é desejado, esse nível de cima também tem isso. Tá? Para grande parte dos canais, isso é uma coisa desejada. Tá? Então, esses são aí alguns exemplos. Esse AMI tem algumas variantes dele, uma muito conhecida, que é vista também lá no curso de Sistemas de Telecomunicações, é o HDB3, um código muito conhecido que virou padronização da União Internacional de Telecomunicações, de tão bom que ele é. A gente vai ter a oportunidade de, na próxima aula, falar também do HDB3. Tá? Então, quem já viu vai ter a chance de ver de novo. E quem não viu pode ter o contato com ele pela primeira vez. Ele é um código bastante importante, não é tão difícil de compreender, ele é um código que ele ajuda a resolver várias questões em comunicações digitais, um código bem poderoso. Então vamos ver o nosso exemplo, que eu estou chamando aqui de um caso prático de canal versus código de linha. Por que eu estou chamando canal versus código de linha? Um dos grandes objetivos de todo esse estudo que a gente vai fazer na aula de hoje é que vocês ganhem a habilidade de calcular a densidade espectral de potência de distintos códigos. Tá? Códigos estarão associados a sinais com pulsos que ocorrem de maneira aleatória. Tá? Como eu disse que cada código ele tem essa PSD com uma cara diferente uma da outra, ele carrega mais energia numa certa faixa de frequência do que em outra, essa compreensão é fundamental a partir do momento que eu decidi qual é o canal que eu vou usar. Muitas vezes num projeto, o canal, o meio de transmissão já está definido. Olha, tem que ser cabeado, tem que ser um cabo coaxial por características de instalação e de custo, ou então tem que ser um guia de onda, é uma fibra ótica, é um espaço aberto, é um par trançado de cobre, que é exatamente o exemplo que a gente vai fazer. Isso muitas vezes vem definido para você e às vezes não dá para ser diferente. Tá? Com base no canal, eu tenho que escolher um código de linha adequado àquela comunicação. Não vai ser qualquer código que vai se dar bem naquele canal, porque a gente já sabe a essa altura que canais exibem respostas distintas para cada pedacinho de frequência. Tá? Aquele trecho em que ele é plano num determinado canal é um trecho, num outro canal é um outro trecho, tá? Ou que ele exibe uma distorção, uma característica não plana que seja ainda aceitável. Para cada canal isso aí acontece de um jeito. Tem canal, vários deles não vão lidar muito bem com o nível DC, por exemplo. Tá? A gente vai ver que é o caso desse canal aqui, por exemplo. Então, esse par canal-código tem que ser muito bem pensado. Vamos olhar aqui, isso aqui é um canal telefônico, é o par trançado que se usava demais, foi sendo substituído ao longo do tempo, mas ele é um bom exemplo. Isso aqui é um gráfico na frequência da perda de inserção, que vai ser a razão entre a potência que seria recebida lá no receptor sem o canal, pego o transmissor e já ligo direto no receptor, sobre a potência que de fato é recebida pelo fato de haver o canal no meio do caminho. Então, estabelece essa razão aí, isso aí é adimensional, passa isso para dB, faz o 10 log, é esse gráfico aqui. Tá? De maneira que valores muito elevados é uma perda de inserção muito grande promovida pelo canal. Significa uma resposta, uma atenuação promovida pelo canal muito forte. Tá? A gente não quer trabalhar naquela faixa ali de elevada perda de inserção. Então, olhem como é que ele se comporta. Lembrando que a gente vai transmitir aqui voz em banda base, então ali de uns 300 Hz até perto de 4 kHz, mais ou menos, 3.800 por aí.
Então repare a faixa em que ele dá pouca atenuação, isso é de nosso interesse, e, mais importante até, relativamente plana, tá? Para distorcer pouco. Tá? Então repara que é um trechinho razoavelmente pequeno. Vai ter uma parte ali, ó, que a voz ainda está por aqui, que vai ter uma certa distorção. Ele é um canal que distorce. Tá? Ele não é plano em toda a faixa da voz. Tá? E aqui é uma análise, vamos focar, tem algumas informações aqui, tem envoltória do envelope, do sinal, mas vamos dar uma olhada na característica de fase. Essa daqui seria a fase ideal, isso daqui como é que ele responde, esse canal. E reparem que tem um trechinho aí, que é um trechinho até muito parecido com esse trecho em que ele é plano, é o trecho em que ele tem essa resposta linear parecida com a resposta ideal. Tá? Então, conclusões aqui. Esse canal é bastante crítico. Né? É delicado trabalhar com esse canal. Tem a faixa plana e faixa de linearidade ali mais aceitável, relativamente estreita, menor até do que a banda da voz. Tá? Então vamos fazer o seguinte, para esse canal aí, mesmo sem a gente ter visto ainda completamente a nossa teoria a respeito de código de linha, vamos de uma maneira um pouquinho intuitiva e bastante qualitativa olhar como é que seria o comportamento de dois códigos distintos operando a duas taxas de transmissão distintas. Tá? Então vamos ver aqui. Olha só. Imagine uma sinalização, olha que interessante, eu peguei isso daqui de uma outra literatura e ela está chamando de bipolar, o que a gente chamou ainda há pouco de polar. Eu botei entre parênteses aqui o polar. Tá? Então é aquela que tem um nível, no caso aqui é mais um ou menos um, tá? Para transmitir um e transmitir zero. Essa linha aqui que está fazendo o retângulo perfeito é o que está saindo do transmissor. E essa outra linha aqui que está por cima é essa mesma forma de onda da maneira como ela está chegando no receptor depois de passar por aquele canal ali, pelo par trançado de cobre. Tá? Então reparem que houve atenuações, houve distorções dessa forma de onda. Tá? E isso está sendo trafegado a 1.600 bits por segundo, uma taxa hoje em dia considerada extremamente lenta. E olhem coisas que estão acontecendo com esse nível de sinal. Tá? Será que a gente pode imaginar o porquê dessa degradação tão grande aqui? Reparem que essa distorção aqui, essa atenuação que está acontecendo aqui, ela foi, para esse exemplo aí, certamente devido ao surgimento de nível DC. Repara que enquanto eu estou com transições aqui, ó, bastante transição, hora para cima, hora para baixo, nesse intervalo de tempo aqui, eu não estou criando nível DC, não, eu não estou estabelecendo nenhuma tendência, nenhum bias, que a gente chama em inglês, nenhum vício aí, nem para cima nem para baixo. Só que teve um intervalo aqui, ó, em que teve ocorrências sucessivas de bit zero, então ele ficou muito tempo no menos um, e aqui ele ficou muito tempo no mais um, e que naquele intervalo, então ele começa a ter uma tendência de desenvolver nível DC, ou seja, ele não está oscilando muito, é oscilação zero. Ou seja, lá na frequência ele está pertinho do F igual a zero, e na nossa figurinha aqui, perto de F igual a zero é muito ruim, eu estou atenuando demais. Então esse sinal ele está experimentando em algumas porções de tempo nível DC. Tá? Então, por isso que ele está apresentando esse comportamento não desejado. Aí vamos olhar a outra, é o Manchester. O Manchester é aquele que eu disse que eu ia falar um pouquinho melhor depois. O Manchester ele é da seguinte forma. Ele faz uma inversão no meio do caminho do símbolo. Então ele vai transmitir bit 1 dessa maneira aqui. Ó. Começa em cima, faz transição no meio do caminho e termina embaixo. Isso é bit 1. Como é que é o bit 0? É o contrário, ele começa embaixo, faz a transição, termina em cima. Na verdade é o contrário, né? O bit 0 que é desse jeito e 1 que é desse outro jeito. Mas o que importa é que você definiu como é que são os seus eventos. Tá? Poderia ser do jeito que eu disse antes, tá? Mas para ficar igual a figura aqui, o 0 é desse jeito, o 1 é desse jeito aqui.
uma maneira muito esperta de não criar nível DC. Não importa qual é o nível que você está enviando, ele já cuidou de botar um pouquinho para cima e o resto do tempo está para baixo. Ele já anulou o nível DC. Cada símbolo já anula nível DC. Então não tem problema se ele vai ter uma longa sequência de 0 ou uma longa sequência de 1. A alternância necessária para não criar um bias, uma tendência de DC, o próprio pulso que representa cada símbolo já está garantindo. É muito esperta essa codificação Manchester. Então está aqui um Manchester, tá? Reparem que ele já é da natureza dele, que ele já imprime uma quantidade de variância, né, uma frequência que já é maior, já é da natureza dele, pela maneira como ele foi criado. Então, olha, para essa taxa aí de 1600, ele não está muito problemático, não. Ele tem boas oscilações, ele não está criando nível DC, como era esperado. Ele é um código que não cria nível DC. Tá? Ele está com um comportamento muito mais interessante do que esse daqui. Vamos agora dobrar a taxa de ambos e ver o que acontece? Dobrei a do NRZ. Reparem que ele ainda tem aqui esse tipo de ocorrência, mas olha, dá para arriscar dizer que ele parece ter um comportamento até mais interessante do que ele tinha antes, porque agora eu aumentei essa taxa. Tá? Então, mesmo quando ele tem alguma repetição aqui, ele tem uma taxa maior, tá, de bits por segundo, logo ele vai sair disso e vai voltar a ter uma sequência ali de uns e zeros, e que vai permitir que ele tenha oscilações. Então ele vai ter essa criação de nível DC aí por intervalos menores, ele vai tender a ser um pouco mais bem comportado, tá? Melhor comportado em relação a isso. Tá? Reparem, pelo simples aumento da taxa. Agora vamos ver o que acontece com o outro, com o Manchester, quando a gente dobra a taxa. Olha aí o que aconteceu. Com muita atenuação nessa forma de onda. O que aconteceu aqui? Olha como é que estão as oscilações. Muita oscilação. Agora a gente transformou um código que por natureza ele já oscila, né, razoavelmente. Aumentamos a taxa, ele está oscilando demais agora. Agora o nosso problema está sendo o seguinte, ele está ocupando muita banda. Esse é que é o ponto. Tá? Passou a ocupar muita banda, aquela atenuação toda ali aconteceu porque ele está operando agora, está saindo aqui assim, está ocupando muita banda e está pegando essa outra ponta aqui. Ó. Enquanto o problema lá do polar era pegar nível DC, esse outro agora já está precisando de tanta banda que ele já está sofrendo com isso aqui. Ó. Ficou ruim para ele agora também. Então, olha a relação delicada, a relação sensível que existe. Código, canal, e estou botando mais um elemento aqui também, taxa de transmissão. Olha como é que isso daí tem que ser analisado em conjunto pelo projetista. Então vamos lá, características que a gente gostaria que um código de linha perfeito tivesse. Tá? Alguma coisa a gente já sabe, vamos ver algumas outras. Algumas são bem óbvias, né? Como tudo que a gente quer em telecomunicações, que ocupe a menor banda possível. Tá? Que tenha eficiência de potência, dado que eu tenho uma banda lá para ser usada, eu tenho uma taxa-alvo de erro de bit, né? Eu não posso ultrapassar determinada quantidade de bits errados a cada 1000 bits, por exemplo. Tá? Eu quero que, para atender esse objetivo, eu use a menor potência possível, isso daí é economia de energia. Capacidade de detectar e, quem sabe, até corrigir erros, isso é interessante. A gente viu que o AMI, pela aquela propriedade de alternância no bit 1, ele tem a propriedade de detectar erros isolados, erros simples. Ele não tem a capacidade de corrigir, porque ele não sabe qual que está errado. Tá? Mas existem códigos mais sofisticados que fazem correções até de erro. Tá? Densidade espectral de potência, PSD, grande assunto da aula de hoje, favorável. O que é PSD favorável? Geralmente é não apresentar nível DC, ou seja, PSD tem que ser zero quando F igual a zero.
não possuir muita potência em baixa frequência e não ocupar largura de banda proibitiva. Isso daqui já tem a ver com esse primeiro aqui também. É a mesma coisa. Tá? Então, esse aqui costuma ser uma PSD favorável. Conter característica de temporização. A gente vai ver um exemplo disso na aula seguinte. Tem código que é tão interessante que ele carrega junto dele a própria informação do clock, lá do TX, que, portanto, ele ajuda a não errar o clock lá no RX. Lembra que eu já falei que sincronismo de TX e RX é um grande assunto dentro de telecomunicações, que daria praticamente um curso sobre isso, e a gente aqui nos nossos sistemas, como isso não é um assunto nosso, garantir sincronismo, a gente sempre está assumindo que sincronismo é uma coisa dada. Está garantido o sincronismo. Tá? A gente vai ver que tem um caso de código, que a gente vai olhar para a PSD dele, que ele carrega essa informação de clock, que ela é facilmente acessada lá no receptor. Isso é muito bom, isso garante que não vai ter perda de sincronismo. Isso é uma característica muito boa. Finalmente, transparência. Transparência está bem descrita por esse texto aí. Tá? Quer dizer que o desempenho daquele código, né, lá no RX, quer dizer, a capacidade do RX de detectar bem uns e zeros por meio daquele código ali, não vai ser alterada se eu recebo uma grande sequência de uns, ou se eu recebo uma grande sequência de zeros, um atrás do outro, ou se eu recebo mesclado, uns e zeros, tanto faz. Tá? Eu posso ter uma rajada de zero, uma rajada de uns, ou não ter isso, que aquele código vai desempenhar da mesma maneira. Tá? A gente vai olhar daqui a pouco que existem códigos que vão ter um comportamento muito ruim se houver principalmente uma larga sequência de zeros na linha, e caso esse zero, esse símbolo que representa o zero, seja a ausência de tensão na linha, seja a linha muda, como a gente chama. Isso costuma ser muito problemático para manter o sincronismo TX-RX. A gente vai falar disso aí de novo. Tá? Então, transparente é o código que não tem problema com esse tipo de coisa. Idealmente, nossos códigos deveriam ser transparentes. Então, um código que atenda isso tudo aí é o código perfeito. Tá? A gente já sabe de engenharia, a essa altura vocês já sabem disso, que esse código dificilmente vai existir. Geralmente a gente ataca um desses pontos aí, mas não ataca outros, e aí o engenheiro vai decidindo por relação de compromisso. O que é mais importante para ele naquela situação? Ele conhece o receptor dele, conhece as deficiências de sincronismo, conhece quem é o canal, sabe qual vai ser a taxa de transmissão, ele vai montando esse quebra-cabeça, ele vai escolher um código adequado. Tá? Alguns desses elementos que eu acabei de dizer, a gente vai elaborar eles aqui, vocês vão entender. Tá? Vamos lá. Como que a gente, então, vai calcular a tal da PSD? Tá? Aliás, primeira questão. Os códigos, a gente está vendo até aqui a definição deles muito ali no domínio do tempo, né? Eu apresentei tudo no domínio do tempo. E eu disse que o grande objetivo da aula é a gente ver isso daí, distribuição de energia lá na frequência. Vocês já aprenderam a fazer esse tipo de coisa e sabem que a gente classicamente tem passado aí de tempo para frequência usando Fourier. Tem algumas outras técnicas, mas a gente já viu que para o tipo de sinal que a gente vai trabalhar, classicamente, Fourier faz isso para a gente. Por que eu ainda não tinha tocado no nome Fourier e estou falando de PSD o tempo todo? Por uma razão muito clara. A gente está trabalhando com trens de pulsos aleatórios. Eu estou querendo descobrir quem é essa PSD que vai acontecer em cima de um sinal aleatório. E eu quero descobrir para esse sinal, passado um certo intervalo que caracterize bem a ocorrência daquele sinal que está na linha por meio de uma certa codificação, tá? Eu quero caracterizar aquilo ali
estatisticamente, como é que é aquela distribuição de energia, e transformada de Fourier não vai se prestar a fazer isso quando o meu sinal ele não é determinístico, quando ele é aleatório. Podem ver que todas as vezes que vocês resolveram os problemas de vocês, passando do tempo para a frequência usando Fourier, vocês têm um sinal determinístico bem definido. Aqui a gente não tem, não. Aqui a gente tem a sequência de pulsos aí. Né? Não tem uma representação daquilo dali, quem é que vem depois, não temos isso. Né? Então, para ter essa resposta aí na frequência, a gente vai precisar usar um artifício, que é o artifício da PSD. Ela vai funcionar para sinais aleatórios, porque a gente vai entender uma maneira, a partir de uma característica probabilística, que é a função de autocorrelação, muito boa para descrever sinais aleatórios, como é que a partir dela a gente sem dificuldade vai chegar na PSD. Então, o grande ponto da aula de hoje, tá? Que é o ponto aqui, ó, usando autocorrelação. A gente vai entender, extrair essa autocorrelação dos nossos sinais, que são pulsos que aparecem em instantes discretos do tempo, tá? Como que se calcula a autocorrelação disso daí? Vocês vão ver que ela começa com uma cara que parece uma coisa complicada e a gente chega no final desse desenvolvimento percebendo que é algo muito simples. E aí quando a gente for ver esse exemplo aqui, a gente vê como é que é relativamente simples de fazer esse cálculo da autocorrelação para comunicação digital, tá? E como é que dali a gente passa para PSD. Essa transição é a parte mais simples. Tá? Então, para relembrar a autocorrelação, para aqueles que não tiveram tempo de fazer o estudo dirigido, de probabilidade, de processos estocásticos, tem no Lati, tá? Tem alguma coisa no Reikin também, tem no restante do material que eu recomendei. Tá? Então vamos lá, para chegar no nosso objetivo, que é isso daqui. Então vamos fazer a formulação de que a gente precisa. Vamos dizer o seguinte: nossos símbolos vão estar representados no canal por uma forma de onda. Tipicamente, existe uma forma de onda base, a gente pode chamar de canônica, tá? A forma de onda raiz, para a gente fazer a representação. A gente vai usar esse P de T aqui, absolutamente genérico, uma forma de onda que tem esse intervalo aqui de observação para ela, de 0 a TB, o intervalo em que ela existe. Tá? A partir dela, eu vou criar meus símbolos, representando aquelas sequências binárias lá que saíram de um PCM, por exemplo. Então, olha esse exemplo aqui de um plano que eu criei, tá? Um código que eu criei. E que cada evento deste código que eu inventei é um símbolo. Eu tenho. Repare que tudo tem essa cara aqui. Eles são derivados dessa forma de onda P de T. Ela um pouquinho para o alto, né, mais alta aqui, ó. Reparem que ela tem esses valores diferentes aqui de amplitude para cima e tem também reproduzido isso para baixo. Tá? Ou seja, são mais do que dois símbolos aí. Estou vendo aí 4 símbolos, pelo menos. Tá? Ou seja, está representando, eu precisei criar variantes dessa forma de onda para representar todos aqueles símbolos que eu quero. Como é que são essas variantes? Eu tenho um AK que está representando cada símbolo. Quando eu pego o AK, que é um fator de escala, multiplico pelos P de T deslocados a cada múltiplo inteiro de TB, eu vou gerando essas formas aí. Então tem AK positivo, AK negativo. Tá? Ele que está definindo quem é essa codificação que eu estou usando e que eu estou atrelando então ao formato de onda. Tá? Então o késimo símbolo ele é escrito desse jeito aqui. Meu AK e a minha forma de onda. Okay? Então, quando eu pego esse conjunto aí, eu estou definindo como é que esse código é jogado na linha. AK com P. Então, esse trem Y de T, ele é esse somatório aí.
em K. Aqui eu estou fazendo um esquema em que o que está diferenciando cada símbolo é a amplitude, acaba sendo um esquema PAM. Então, olha, agora que a gente já entendeu como é criado o Y, de que vai depender a PSD do Y, que é o que a gente quer. Claramente, ela vai depender do AK, vai depender do P de T também, ou seja, ela vai depender de tudo que está aqui no Y. Não tem por que a gente supor, a princípio, que ela não dependa dessas duas coisas. Tá? Então, é correto a gente dizer, vai depender das duas coisas. P de T é a função geradora, e o AK vai depender de quem é essa entrada, como é que está vindo, está entrando 1 agora ou está entrando um 0. Tá? Ou então se é a gente está fazendo que cada símbolo está carregando 2 bits, né? Está entrando agora um 00 ou está entrando um 01, está entrando um 0, está entrando um 1. Para cada um desses eu vou ter um AK. Posso ter um AK mais 2, mais 1 e tenho o menos 1, o menos 2. 4 AKs diferentes para representar esses 4 símbolos, cada um carregando 2 bits. Tá? Então AK depende da forma como eu criei esse código de linha aí. Né? E depende de quem está chegando, para eu saber qual é o evento que eu vou jogar ali em cada instante de tempo. O AK depende dessas duas coisas aí. Tá? Então vamos criar uma estratégia para a gente poder fazer a matemática que a gente vai precisar fazer aqui. Olha qual é a estratégia, vamos ter muita atenção nisso daqui. Vou momentaneamente deixar de trabalhar com y de t. Vamos trabalhar com um x de t que ele é meramente a representação do AK. Não estou representando a forma de onda P de T. Então são impulsos colocados a cada múltiplo de TB, e a área desses impulsos, lembre que impulsos são representados pela área, eles são pulsos de largura infinitesimal, que você tendeu aquela largura para zero, tá? E aquela área que você podia calcular dentro daquele retângulo, daquele pulso, aquilo ali agora virou um impulso, mas eu continuo descrevendo a intensidade dele por meio de uma área. Tá? Então ele tem áreas aqui dada por cada um desses AKs. Então está lá a minha representação. Vou fazer isso, a gente vai entender por que é mais interessante fazer isso. Agora, uma vez que eu estou trabalhando com isso, como é que eu chego no Y? Não é difícil. Se eu passo o X por um filtro, um slit, cuja resposta ao impulso é exatamente a forma de onda P de T, como é que ele vai responder? Ora, resposta dele ao impulso é a forma de onda desejada. Eu estou alimentando ele exatamente com o impulso, então ele vai responder a forma de onda. Né? A forma de onda que está carregando, então, quem? O AK está aqui, na intensidade de cada um desses impulsos. O que eu tenho na saída é o Y de T. Tá? E a PSD, isso é interessante, a teoria de probabilidade diz para a gente que se eu tenho x de t, cuja PSD é conhecida, que eu estou chamando de SX de f, a PSD do x, quando passa pelo slit, quem é a PSD do sinal resultante, a probabilidade diz para a gente isso daqui. É a teoria de probabilidade. É o módulo quadrado de P grande de F, ou seja, Fourier disso, faço o módulo quadrado, multiplico pela PSD da entrada. Essa conta aqui a gente vai fazer lá no final de tudo. Então agora eu estou com interesse em saber SX de F. Tá? Sabendo ela, resolvido, porque fazer isso daqui é o de menos. Agora reparem, estamos com impulsos. Tá? Vamos ver se é interessante fazer todo o tratamento matemático que a gente tem que fazer. A gente vai trabalhar com autocorrelação desta coisa aqui. O que vai envolver, a gente vai ver daqui a pouco, eu fazer produtos do sinal num determinado instante com o sinal em outro instante. Trabalhar com impulsos não vai ser matematicamente viável para a gente. A gente vai acabar trabalhando com pulsos de pequena largura, aí vai ficar tratável matematicamente para fazer autocorrelação, e depois lá no final a gente vai fazer essa largura do pulso tender para zero, a gente volta para essa coisa aqui. A gente vai usar aí alguns artifícios matemáticos. Tá?
está interessado nisso, então vamos lá. Estou convertendo o nosso x de t, que era uma sequência de impulsos, agora num x chapéu de t, que é no lugar daqueles impulsos colocar pulsos com base epsilon. É isso que a gente vai fazer. Tá? E a área do impulso, que a gente chamava que era o nosso AK, é a área desses pulsos aqui. Estamos mantendo coerência. Tá? Então vamos lá. Trem de pulso. Quem é AK? AK não é área, na definição de área? Tudo bem, aqui eu tenho como calcular a área. Base vezes altura. É epsilon que multiplica a altura. A altura a gente está chamando de H. Então, cada um deles aqui tem uma certa altura. Tá? Então, num determinado K, o AK é epsilon que multiplica HK. Todos eles têm o mesmo epsilon. De maneira que essa altura aí é AK sobre epsilon, essa coisa vai tender para infinito, porque a gente vai daqui a pouco fazer esse epsilon tender para zero, para voltar para os impulsos de área AK. E aí a gente mostra de novo aqui a função de autocorrelação. Quem fez lá a revisão, estudo dirigido, se deparou com ela. Tá? Então, ela aqui é escrito para sinais contínuos no tempo, ela tem essa integral. Ela é definida, a gente pega todo o intervalo de observação, t, que a gente vai fazer tender para infinito, ela é tipicamente definida desse jeito aqui, tá? Metade para um lado e metade para o outro, para um intervalo de observação que tende a infinito. Tá? Integral de quê? O sinal, tá? Multiplicado pela ocorrência dele num instante tal, deslocado. É ele com ele mesmo em outro instante. Tá? Isso aqui calculado no domínio de t, isso aqui tudo vai ser uma função em tal. Quando eu faço isso para distintos valores de tal, então é ele com ele mesmo bem pertinho, ele com ele mesmo um pouquinho depois, e assim vai para vários valores de tal, e para cada um dos valores de tal, eu fiz essa integral para ele todinho, tá? Aí a gente vai ter a chance de ter um gráfico que a gente vai escrever no eixo de tal. Quem é essa autocorrelação dele para cada intervalo tal que eu escolhi? Ou seja, com essa ideia de similaridade, né, ele com ele mesmo, para vários taus distintos, quando eu faço ele com ele pertinho ou ele com ele mais longe. Então me dá esse grau de similaridade, tá, do sinal com ele mesmo, né, em distintos instantes, tá bom? Então, essa expressão que a gente precisa, a gente vai ver que, no nosso caso, que o sinal não tem continuidade temporal, ele é discreto no tempo, isso aqui vai simplificar e vai ter um significado que não vai ser difícil da gente entender. Tá? Então, vamos ver um primeiro caso? Vamos ver ele, com ele mesmo, para um determinado valor de tal, que é tão pequeno que ele sequer saiu, né, daquela área de ocorrência dele. Ou a gente vai fazer para tal menor do que epsilon. Então ele andou um pouquinho só, de forma que é ele com esse próprio ocorrência aí. Só que aquele produto que a gente vai fazer, né, e a gente vai integrar, a gente vai encontrar a área sob esse sinal que é o sinal produto, tá? O produto ele acontece nessa área aqui acinzentada, tá? Então a gente está interessado nessa área aí, tá? Lembrando que a gente vai fazer o produto, né, dessa linha cheia com a linha tracejada, tá? A autocorrelação ela é par, então basta a gente fazer para tal maior do que zero, ela vai se reproduzir para tal menor do que zero. E temos aqui esse tamaninho aqui, ó, isso é epsilon menos tal, já que tal é essa coisinha de nada aqui que a gente deslocou. Tá? Então vamos lá. Quem é que fica essa função de autocorrelação para tal menor do que epsilon? Está lá a definição. Integral, a gente já está trocando por somatório, devido à descontinuidade temporal. Tá? Somatório em K. De quem?
HK vezes o próprio HK ao quadrado. Ah, mas não é uma conta de área? Ah, não vou fazer essas várias áreas aí, somadas ao longo de K. Eu vou fazer isso para... Depois aparece um outro pulso, a gente faz a mesma coisa para ele, um outro, a mesma coisa, um somatório em K. Estou fazendo isso para um monte de gente. Tá? Quem é a área aí? Então, esse produto eu tenho que multiplicar pela base, né, vezes epsilon menos tal. Está lá feito o cálculo de área. Então, nossa função de autocorrelação vai ser dada por esse somatório aí para esse valor de tal. Cada vez que eu variar o tal, a gente tem uma outra conta a fazer. Ok, vamos fazer algumas substituições aqui. A gente sabe que HK é dado por AK sobre epsilon. Então, HK ao quadrado é AK ao quadrado sobre epsilon ao quadrado, que eu joguei para dentro desse parênteses aqui. Tá? E agora a gente vai fazer uma coisa que vai ser fundamental para todo o restante dessa aula aqui. Olha o que a gente está fazendo. Vamos ver o que apareceu de cima, o que aqui embaixo está presente aqui em cima. Ó. Eu peguei 1 sobre epsilon, joguei aqui para fora. Então aqui dentro ficou epsilon menos tal sobre epsilon, que fica epsilon sobre epsilon, que dá 1, menos tal sobre epsilon, que está aqui. Então o que aconteceu com parênteses a gente já entendeu. Tá? E como é que apareceu esse 1 sobre epsilon aqui. Agora apareceu um R0, que vai ser já definido, e apareceu um 1 sobre TB, que não tinha. E desapareceu o limite e o 1 sobre T também. Tá? Bom, se aparecer um TB embaixo aqui, né, vamos ver o que a gente teve que fazer. Desapareceu esse T aqui. Olha o que a gente definiu como sendo R0. R0 é o limite quando t tende a infinito, 1 sobre t, então está tudo ali presente. Mas eu coloquei um TB também em cima aqui, por isso que eu tive que botar um TB embaixo aqui para cortar, já que o TB não existe. Tá? E o somatório em AK ao quadrado. Apareceu de novo aqui o AK ao quadrado. Tudo que tinha desaparecido apareceu aqui e tem um TB para cima para compensar esse TB para baixo aqui, que apareceu por alguma razão que a gente vai entender. Tá? Então definimos esse R0. Ele vai ser importante demais para a gente. Tá? Repara que é nele que está aparecendo o AK. E quem está definindo ali a nossa codificação. Por isso que o R0 é tão importante para a gente. Vamos ver o seguinte. Apareceu um TB sobre T aí. Vamos tentar entender o que é o inverso disso. O que é T sobre TB? T é todo o intervalo de observação. TB é onde está aparecendo cada um dos pulsos. Se eu divido T sobre TB, eu sei o quê? Eu sei quantos pulsos tem naquele intervalo ali. A gente vai chamar esse número de pulsos de N. Existem N pulsos dentro do intervalo T. Então, TB sobre T é o inverso, é 1 sobre N. T sobre TB é N, TB sobre T, 1 sobre N. Ou seja, quem é R0 é o limite. Se T tende a infinito, N tende a infinito também. Então é o limite. Vamos trabalhar agora nesse novo domínio de N. N tende a infinito, 1 sobre N, tá? Porque era TB sobre T, então é 1 sobre N, somatório em K de AK ao quadrado. Isso aqui está a mesma coisa. O que é isso daí? Eu tenho uma grandeza K ao quadrado, que eu estou somando, e dividindo pela quantidade de ocorrências dessa grandeza aí. Isso não é um cálculo de média simples. Média de quem? Média de AK ao quadrado. Então, descobrimos que R0 é o cálculo da média de AK quadrado. Está acontecendo para infinitos valores de K, para cada um deles eu vou calcular AK ao quadrado. Tá? A média é R0. Tá? Então virou um cálculo de média. Isso aqui é a maneira que o Lati tem de representar média temporal. Pronto. É isso que é o R0. Podemos calcular quem seria R1? Quem seria R1? Será que a gente consegue calcular isso?
A gente chega numa expressão geral aqui para tal entre menos epsilon e mais epsilon, nos aproveitando de que essa função autocorrelação é uma função par. Tá? A gente vai ver graficamente como é que a gente desenha ela, e aí a gente vai ver se a gente consegue, usando esse raciocínio, disso daqui, desse cálculo de média, descobrir quem é R1 e descobrir qual é Rn, para qualquer n que seja. É o que a gente vai precisar. Então, olha lá. Chegamos nisso, o módulo aqui é porque ele é par, tá? Então, tal de menos epsilon mais epsilon. Vamos plotar isso? Olha aqui. Olha aqui, o domínio agora é o domínio de tal, tá? Porque ela varia com tal. Vamos ver o seguinte. Para epsilon igual a... Melhor dizendo, para tal igual a zero. Isso aqui varia com tal, não é com epsilon. Para tal igual a zero, eu vou ter esse parêntese zero, ela vale esta coisa aqui. Que, aliás, é o maior valor que ela pode assumir. Certo? É esse pico aqui. Conforme eu vou aumentando tal para cá ou para cá, vou aumentando o módulo dele, vai decaindo esse parênteses aqui, e esse decaimento é linear. Vai decaindo, decaindo, até que eu tenho o valor máximo de tal, que é epsilon, tá? Que esse parênteses aqui vai ser zero, e ela vai zerar a autocorrelação, tanto para cá como para cá. Então, esse triângulo faz sentido? Faz. O que significa eu trabalhar com tal igual a zero? Naquela autocorrelação eu não fiz deslocamento nenhum. É ele com ele mesmo. Qual é o grau de similaridade de um pulso que é ele com ele em cima dele? É total. Ele não pode ser mais parecido com ele do que nessa situação. Eu não desloquei nada. Tá? Então é a máxima autocorrelação. Aqui é zero, ele saiu. Já não tem mais nada em comum dele com ele mesmo. Não tem nenhuma similaridade. Tem nada aqui, nenhuma interseção, nenhuma área debaixo desse produto. A autocorrelação é zero. Está lá, zero. Então faz todo sentido que o gráfico seja desse jeito daí. Tá, tá correto isso daí. Vamos continuar aumentando o tal? Vamos passar o tal de epsilon agora? Agora, olha, o késimo pulso está sendo deslocado a t menos tal, de uma maneira que ele começa a se sobrepor o próximo. O K mais um ésimo pulso, o vizinho do pulso K, lá naquele trem de bits aleatórios. Agora eu vou ver a correlação que tem ele com aquele vizinho ali. Olha o grau de similaridade ali. Então, ó, tem aquele original. Agora minha proposta foi usar um tal bem grande, encontrei o próximo. Tá? Que tem um H de K mais um qualquer aí. Tá? Não sei qual é. Então tá lá essa versão dele deslocada aqui. Tá? Para a gente poder fazer esse cálculo. Olha só, eu andei tal, ó, tal é a distância daqui até o tracejado, é o quanto eu andei, é um pouquinho mais do que TB, tá certo? Então, olha, tal tá até aqui, TB é daqui até o início do outro pulso, né? De maneira que esse pedacinho aqui é tal menos TB, não é isso? Sabendo que a largura total é epsilon e que isso aqui é tal menos TB, eu sei que isso daqui de dentro, que é o que sobra, a interseção entre eles, é epsilon mais TB menos tal. Vou fazer a continha aí. Tá? Então é isso que vale esse pedacinho aqui. A gente consegue calcular o R1 com base naquela experiência de cálculo do R0? Agora eu já estou partindo daquela expressão final muito parecida com R0, já que nada vai mudar. O que vai mudar é o que está dentro só do somatório. Aquela conclusão que a gente chegou de TB sobre T, que é 1 sobre N, tá? Trabalhando no domínio de N tendendo a infinito. Isso aí é a mesma coisa. Mudou quem está aqui dentro. Antes era AK vezes AK. Agora eu estou fazendo AK que está multiplicando o AK mais 1. Certo? Quem é essa conta aqui? É a média da grandeza
a K que multiplica a K mais 1. Fazendo isso para os infinitos valores de K. Sempre um pulso vizinho, pulso vizinho. Faz isso para todo aquele intervalo de observação no tempo. Tá? E vou obter uma média da grandeza AK vezes AK mais 1. Então já deu para pegar o espírito, como é que é isso? A gente vai fazer para todo mundo, RN, até fazer um pulso com aquele que está lá longe, está K mais N distante, vai ser a média desse produto aqui. Sabemos então como calcular todos esses R's aí. Tudo média temporal, coisa que a gente sabe fazer. E aí a gente pode finalmente desenhar qual é essa função toda aqui, é a função de autocorrelação do x chapéu de tal, tá? No domínio de tal. Então, ó, aquela primeira ona lá que a gente chegou a plotar. Todas as outras vão ser esses triângulos aí também. Tá? Vai ter triângulo para cima, triângulo para baixo. Tá? Todo mundo ali centrado no TB, porque para cada um deles é sempre quando eu estou ali em TB que eu vou ter a máxima, quando eu estou correlacionando com os meus vizinhos, quando está certinho um dentro do outro ali, que eu vou ter a máxima, certo? Então a gente vai ter coisas desse jeito aí. Essas alturas podem variar, tá? Por conta dos valores lá de H, de HK. Só que a gente não quer autocorrelação de X-chapéu. Lembra? X-chapéu era aquela sequência de pulsos. A gente quer, na verdade, a da sequência de impulsos. A gente só transformou impulsos para permitir esse desenvolvimento aqui. Vamos voltar lá, se tudo acontecesse como se fossem impulsos como fossem impulsos lá no início, como se fosse o nosso sinal X, como é que eu faço a Rx de tal? Vamos degenerar essa coisa aqui, fazer esses epsilons aqui tender para zero. Tá? E representar essa nova função de autocorrelação, essas coisas vão virar impulsos. Então, a autocorrelação será uma sequência de impulsos em que as áreas serão as áreas desses triângulos aqui. Então, como é que a gente calcula essas áreas? A área do triângulo. Base, que é 2 epsilon, vezes altura. Então, o 2 epsilon aqui, que multiplica isso daqui, já vai cortar o epsilon de baixo. Então, vai ficar 2R0 sobre TB, base vezes altura, sobre 2, né? A área do triângulo. Então, aquele 2 lá de cima cortou também. Então, vai ficar R0 sobre TB. A área disso daqui, que vai ser a área do impulso, quando a gente faz o epsilon tender para zero. O desse aqui vai ser R1 sobre TB, R2 sobre TB e por aí vai. Então, é uma sequência dos R's, desde R0 até Rn, multiplicado por 1 sobre TB. É isso aí que a gente tem agora. Essa é a autocorrelação do sinal X. São as áreas aí. Pronto, como é que a gente representa isso matematicamente? É 1 sobre TB, que todas elas têm, tá? Que multiplica um somatório em N, de quem? De Rn, vezes a delta. Eu tenho um Rn ponderando essas deltas aí, certo? Deltas acontecendo em múltiplos inteiros de TB. Expressão de Rx de tal. Tá? Eu quero PSD, né? Vale até a pena voltar. Descobrir autocorrelação. Quero a PSD. Por que eu quero a PSD mesmo? Vamos retornar e ver onde é que a gente tinha isso. Descobrimos a autocorrelação de X, que é esse cara aqui. Por que a gente quer a PSD dele? Porque a proposta é a gente fazer isso. Com a PSD dele, jogando aqui, que tem a característica de forma da onda, eu tenho finalmente a PSD de Y, que é quem quero. O Y é esse daqui, aquele lá do início. Tá? Então, por isso que a gente vai querer trabalhar agora com a
PSD do x, que eu não sei, eu não disse ainda como é que eu obtenho ela a partir da função de autocorrelação. Só tem, por enquanto, a função de autocorrelação. Vamos lá ver. Estávamos aqui, autocorrelação. Como é que calcula PSD? Transformada de Fourier da autocorrelação. Tá? Então, fazer transformada de Fourier disso daqui. Inclusive, é bem conhecido, né? Fazer transformada de Fourier disso. Vai dar essa coisa aqui. Então, essa daqui é a PSD de x, que eu estou chamando de entrada. É a entrada daquele slit que vai imprimir a característica da forma de onda para eu finalmente ter a PSD de y. Tá? Mas essa etapa, ela é a mais tranquila. Aqui a gente termina a parte mais trabalhosa do nosso desenvolvimento. Então, vejam com bastante cuidado. Tá? Preciso voltar, voltem, vamos tirar dúvidas sobre isso, para ficar bem entendido esse ponto até aqui. Tá? Então, chegamos onde a gente queria, aparece o Rn, aparece essa exponencial complexa aqui, que a gente já sabe, é Fourier de uma coisa desse jeito, quando tem uma delta aqui. Tá? Vamos só ensaiar escrever isso daqui em dois formatos, que são dois formatos clássicos que a gente usa na hora que a gente for analisar os nossos códigos, que é a próxima etapa. Então vamos lá, olha. Então o SY finalmente vai ser pegar esse SX do slide anterior e multiplicar por isso aqui. Então, nada mais peguei o módulo e multipliquei por aquela expressão lá, que era 1 sobre TB, o somatório Rn exponencial. Tá? Tem uma maneira clássica de se fazer isso, que é a gente pegar o R0 e tirar desse somatório, deixar o somatório só de menos infinito a mais infinito, excetuando o zero. E a gente vai fazer isso nos aproveitando da característica de que a função de autocorrelação é uma função par. Então, duas coisas que a gente vai fazer. Usar a propriedade de que ela é par e tirar o R0 fora. Vamos ver se a gente concorda que vai dar isso daqui. Então, está lá o que está fora do colchete. N igual a zero vai dar R0 e a exponencial vai dar 1. Então, fica esse R0 aqui. Tá? Mais o que? O restante do somatório, excetuando N igual a zero. Bom, mas ela é par. Vamos usar aqui a identidade de Euler, que me diz que isso daqui pode ser representado por cosseno menos j seno, né, desse argumento aqui. Ok? Bom, isso vai acontecer de maneira igual para os dois lados de n, para os n negativos e para os n positivos. Tá? Quando eu faço a análise desses senos aí, tem seno para um lado e seno para o outro, seno com argumento com mais n e o outro com menos n, esses senos aí, um a um, pego o n igual a mais 1 e o menos 1, mais 2 e o menos 2. Um a um, esses senos vão se anulando. Na trigonometria a gente sabe disso. Argumento de mesmo módulo, mas sinal trocado. Esses senos eles vão se anulando um a um. Tá? E os cossenos, não. O cosseno vai dar a mesma coisa, com o módulo positivo ou com o módulo negativo. Então, um a um, eles vão dobrando nesse somatório aí. Então, representar essa coisa aqui vai ser a mesma coisa do que eu fazer a representação só de uma das partes, só da parte positiva, o n de 1 até infinito, só que eu multiplico por 2, que é para levar em conta que também existe o de menos 1 a menos infinito. Tá? Meramente a propriedade de que ela é par. Tá bom? Então a gente escreveu uma maneira bem elegante, né? A gente fugiu desse complexo aqui, olha que bom. Ficou desse jeito aqui. De vez em quando vai ser interessante resolver dessa maneira aqui. Tá? Mas vocês vão até verificar que vai ter um caso que a gente vai fazer, que vai ser mais interessante resolver desta, que a gente vai aplicar uma outra propriedade. Tá? Mas isso é na próxima aula. PSD da saída. Pronto, temos uma expressão genérica de PSD de y. Pessoal, isso é extremamente poderoso, essa expressão.
a gente não fez nenhuma restrição a quem é y. Y é um sinal aleatório, a gente aprendeu a descrever uma função de f, de f, que vai me dizer como é que está distribuída a energia desse código aleatório. Isso é extremamente importante, essa conclusão que a gente chegou. Por meio do cálculo de um parâmetro, que é um cálculo de médias simples, temporais, fácil de fazer. Tá? Então agora a gente vai chegar à parte interessante da coisa. Vamos começar a comparar códigos entre si? Ver como é que eles carregam energia? Para comparar códigos entre si, a gente vai fazer uma coisa muito importante, tá? Que é o seguinte, reparem que isso daqui vai depender da forma de onda que a gente escolheu no tempo, ela vai ter uma transformada de Fourier. Tá? Códigos distintos vão estar descritos aqui, ó, por esse Rn. Não é ele que está carregando os AKs, e não são os AKs que descrevem a natureza do código. Tá? Então, olha, eu quero comparar isso daqui para códigos distintos. Então, vamos fixar a mesma forma de onda para eles. Tá? Então, se eu definir que lá no tempo é uma forma retangular, e quero comparar dois códigos dessa natureza, tá? Mas um é Manchester e o outro é um unipolar. Tá? Mas vamos escrevê-lo com aquela mesma forma de onda original, a forma de onda geradora, tá? Para que a gente consiga compará-los do ponto de vista de R e chegar a alguma conclusão sobre a distribuição de energia. Porque se eu estou mexendo em R, que já vai ser diferente para o Manchester e para o unipolar, eu também mexo para cada um deles, eu faço com um P diferente, eu vou chegar à conclusão de que eles são diferentes, mas não vou saber exatamente por quê, porque eu variei dois parâmetros aí. Então vamos fixar um deles, isso aqui vai ser sempre o mesmo, e aí permite que a gente compare-os do ponto de vista dos R's ali, como é que está essa distribuição de energia, para chegar numa conclusão interessante. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, finalmente, a gente pega aí a parte de término da nossa aula. Vamos ver a sinalização polar. Sinalização polar, quais são os possíveis AK? São dois só. Ou eu tenho um AK que é 1, ou eu tenho um AK que ele é menos 1. Tá? Para cima ou para baixo. R0 a gente já sabe que é isso daí. Então, como é que são os AKs que a gente pode obter? Ele pode ser 1 vezes 1, ele pode ser menos 1 vezes menos 1. Nos dois casos, vai dar 1. Não é isso? São as duas maneiras que a gente tem de ter AK? Sim. Ou ele é 1 ou ele é menos 1. Tá? Então, ou é 1 ao quadrado, ou é menos 1 ao quadrado. Nos dois casos, o mesmo resultado. Então, quando eu faço isso daí para todos os Ks, eu tenho certeza que esse somatório vai dar N, porque eu tenho N ocorrências, né? Porque são N pulsos ali, tá? O K ele vai até N, e para todos eles vai dar 1 essa conta. Tá? Então tem ali esse somatório, essa coisa vai dar N, a própria quantidade de pulsos. Então 1 sobre N vezes N, 1. Tá? R0 fácil de calcular desse jeito, média temporal. Por isso que foi interessante a gente passar para esse domínio da quantidade de pulsos, é uma grandeza que fica melhor da gente trabalhar. Vou ter N pulsos ali, tá? E todo mundo está com esse 1 aqui. Vamos ver como é que é o R1? O R1, então, é um somatório em K de AK vezes o próximo, AK vezes AK mais 1. Como é que a gente pode obter isso daí? Bom, eu posso ter 1 que multiplica 1, que é o próximo, mas pode ser também menos 1 que multiplica menos 1. São duas formas de dar o resultado 1.
Eu posso ter 1 que multiplica menos 1, como eu posso ter menos 1 que multiplica mais 1. São duas formas também de dar menos 1. Então, repare que eu tenho iguais maneiras de dar 1 e de dar menos 1, e que são os únicos resultados possíveis, 1 ou menos 1. Tá? Se a gente está trabalhando com equiprobabilidade a priori, tá? E vimos que só pode dar esses dois resultados aí, é razoável de se imaginar que, em média, isso é uma média, em média, metade das ocorrências eu vou ter resultado para esse produto aí dando 1, e a outra metade eu vou ter esse resultado dando menos 1. Ou seja, para n sobre 2 das ocorrências, é 1. Para n sobre 2, a outra metade, é menos 1. Média. Tá? Esse colchete vai dar zero. Então, R1 é zero. Vamos fazer R2? É AK que multiplica, pula 1, é o outro lado. AK mais 2. Vai ser diferente? Não. Também pode ser 1 com 1, ou menos 1 com menos 1, ou 1 com menos 1, ou menos 1 com mais 1. É a mesma coisa. E assim para todos os outros. Ou seja, Rn igual a zero para n maior ou igual que 1. O único Rn que é diferente de zero é o R0, e é igual a 1. Muito simples. Né? Vamos jogar isso na equação anterior, vamos ver qual que é interessante da gente escolher, daquela formulação anterior. A gente só tem R0, diferente de zero. Interessante jogar aqui. Ó. Toda essa parcela aqui é zero. É n de 1 para infinito. Só temos R0 e vale 1. Vai dar isso aqui, ó, módulo quadrado de PF sobre TB. Módulo quadrado de PF sobre TB. Tá ela ali. Muito simples. Vamos para a gente fazer um plot. Vamos definir aqui um PF que a gente vai se habituar a usar esse PF que a gente vai definir para todos os códigos que a gente queira comparar. Vamos pegar pulsos retangulares do tipo que retorna zero, pulso retangular RZ, também chamado de meia duração. Tá? Ele é definido desse jeito, a função rect desse jeito aqui, ó, esse argumento aqui, 2t sobre tb. Isso define um pulso de meia duração. Tá? Esse tb sobre 2 aqui. Então, Fourier dessa coisa é um retângulo, a Fourier vai dar uma sinc, com esse tb sobre 2 aqui ponderando a sinc. Tá? E aí a gente faz módulo quadrado disso daí, ó. Vamos voltar lá. É módulo quadrado dividido por tb. Módulo quadrado vai ter um tb2 sobre 4, isso vai dividir por tb. Então vai ficar tb sobre 4 e é sinc quadrada. tb sobre 4, sinc quadrada. Pronto. Acabou. A única coisa que varia aqui é a frequência, todo o resto é constante. Né? Vamos fazer um plot disso, essa figura aí. Então, a sinc quadrada só tem as oscilações aqui para cima, ela é sempre positiva. Temos aqui esse máximo para f igual a zero. Tá? Aqui uma representação, tá, lembra que são os múltiplos aqui inteiros de TB, só que aqui está essa literatura resolveu usar frequência angular. Tá? Então, o 2πf, duas vezes isso, aí depois 3 vezes isso, 4 vezes isso, né, representando a frequência por 1 sobre TB, tá? E fazendo esse 2π aqui para ficar frequência angular. Mas o que é mais legal da gente olhar aqui é esse eixo de baixo, que está mostrando aqui ocupação de banda relacionado com a taxa de transmissão dos pulsos, dos símbolos. Tá? Então, o nosso já bem conhecido RB. E quando a gente olha esse primeiro ponto aqui de cruzamento, que é onde está a maior parte da energia, tá? A gente chama de energia essencial, tá aqui. E muitas vezes em telecomunicações, quando a gente olha para uma PSD,
Esse restante de energia, depois que ela tocou a primeira vez o zero e continuou, muitas vezes é uma energia que a gente despreza. É uma energia residual aqui, ela é tão pequena que a gente considera que a energia que aquele código está carregando, energia essencial, é até o primeiro cruzamento da PSD. E como a gente está interessado na porção positiva das frequências, então seria essa energia aqui, ó, nesse intervalo aqui. Então essa metade aqui desse lóbulo principal, que ele está carregando de energia. Então seria a banda que ele está ocupando. É a banda essencial aqui. 2RB. Vocês já podem comparar isso daí com aquele mínimo de Next. Lembra a ocupação mínima de Next que a gente precisa de banda relacionada a RB? Podem pensar aí e já pode definir se esse código ele é um código eficiente quanto à ocupação de banda. É um questionamento que a gente vai se fazer no nosso encontro síncrono. Então, a respeito desse código, a gente consegue identificar ao menos 3 desvantagens dele. Vocês podem ir refletindo quais. Reflitam no domínio da frequência, reflitam nele no tempo também. Tá? Reflitam também se eventualmente ele tem alguma vantagem ou se ele só tem característica ruim. Tá? Isso pode ser refletido, a gente vai conversar sobre isso no nosso encontro síncrono. A próxima aula a gente vai ver mais 2 outros exemplos de determinação dos R's para 2 outros tipos de código. Tá? E aí a gente vai iniciar também um outro assunto, que a gente vai precisar dele na unidade 3, tá? Mas ele tem bastante importância da gente já ver aqui na unidade 2. Então a gente fica por aqui. Tenho certeza de compreender o máximo possível disso, de anotar as dúvidas que tiveram, para a gente esgotar bem esse assunto no nosso próximo encontro síncrono. Ok? Então, obrigado por terem assistido e até a próxima.